Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa nova série Kabbalah e Matrix. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer a vocês que a nossa inspiração para poder fazer essa nova série de Kabbalah e Matrix, do filme Matrix, ela surgiu depois de algum tempo, porque na medida em que a gente dá aula, na medida em que os nossos cursos vão se desenvolvendo, sempre tem alguém que fala pra gente, mas assim, e aquela cena de Matrix, o que é que isso tem a ver com Kabbalah? A gente não pode fazer um paralelo entre esse elemento que eu estou estudando aqui na Kabbalah e aquela passagem do filme, etc e tal. Então muita gente vira e mexe tem feito essa associação com o filme do Matrix, né, o filme Matrix, porque esse filme tocou muita gente, na medida principalmente em que a gente começa a entender que a gente está preso numa realidade que não é a verdade, que não é a verdadeira realidade. Então, a Escola de Kabbalah Brasil resolveu trazer isso para vocês. Vão ser uma série de vídeos curtos, não vão ser vídeos longos, e a gente vai apresentar aqui, tanto no nosso canal do YouTube, como uma outra versão para as nossas outras mídias, tá ok? O que eu quero pedir para vocês, inicialmente, é que se você não assistiu nenhum dos 3 filmes da série, pare esse vídeo agora. Vá procurar o filme, tente encontrar o filme de alguma maneira, não sei se você tem DVD, se você tem um Blu-ray desse filme, se você vai encontrar ele na internet, mas procure o filme, ele é bastante acessível, é bem fácil de encontrar, e assista a trilogia primeiro, para depois acompanhar o que é que a gente vai apresentar aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar do filme de uma maneira ou de outra, porque é um filme muito bacana, um filme muito legal. Outro aviso, outra recomendação que a gente quer fazer aqui, é que assim, é verdade, o filme, quando ele foi elaborado, quando ele foi pensado, quando ele foi construído, quando ele foi constituído, quando ele foi filmado, na verdade ele foi baseado em uma série de elementos da mitologia, do conhecimento esotérico, etc., das religiões e assim por diante. É por isso que ele é tão tocante assim para nós. Acontece que, segundo a sabedoria da Kabbalah, existem alguns elementos principais na vida humana que vão permitir que a pessoa se desenvolva espiritualmente, e através desse desenvolvimento a gente consiga estabelecer uma relação com o Criador, porque é isso que a Kabbalah é, e é disso que a Kabbalah trata, da relação do Criador com suas criaturas e nada além disso. No filme, uma das coisas que chama mais atenção, aquilo que é o ponto central do filme, em cima do qual tudo vai se desenvolver, é a ideia de que a gente vive numa realidade paralela, numa realidade de sonho, numa realidade onírica, e que a verdadeira realidade está fora do nosso alcance. A Kabbalah também vai tratar da mesma maneira dessa ideia de que a gente não vive ou de que a gente não percebe a realidade como ela é. Acontece que para a gente poder desenvolver a nossa percepção ao ponto em que a gente perceba espiritualmente como é que as coisas funcionam, ao ponto em que a gente consiga ascender a um nível superior de consciência, e através dessa ascensão nós possamos compreender como é que esta realidade aqui do lado de baixo, aqui embaixo, funciona, a gente vai ter que ascender e encontrar um outro nível que a gente hoje ainda não tem acesso. O importante dizer é que de uma forma ou de outra, tanto no filme quanto na Kabbalah, a gente vai encontrar sempre uma série de paralelos que vão ser confirmados pela Kabbalah e eventualmente alguns outros não. Isso aqui é muito importante ficar claro. A gente vai usar o filme porque o filme é muito bom para ilustrar os preceitos da Kabbalah, e por outro lado, como eu disse, muita gente que já tinha visto o filme, que estudava Kabbalah conosco, sempre pediu para que essa série acontecesse. Mas é importante frisar que uma vez que o filme foi baseado no conhecimento tradicional de alguma maneira, a gente tem que concordar com esse filme em muitos e muitos pontos, mas existem alguns elementos-chave que não estão no filme, ou que quando os autores do filme quiseram colocar lá, por não terem acesso a um estudo mais profundo e autêntico da sabedoria da Kabbalah, eles se equivocaram. E eu vou apresentar esses pontos aqui para vocês. Essa série, o que a gente vai fazer ao longo dela, é apresentar um roteiro mais ou menos das ideias principais da trilogia do Matrix, colocando para vocês aonde que essa trilogia pode estar ilustrando os verdadeiros conceitos da Kabbalah por um lado, e aonde em algum momento se cometeu um equívoco no filme, é óbvio, um equívoco do ponto de vista da Kabbalah, e isso não era a proposta do filme. Mas é importante que você consiga
separar o joio do trigo, entender como é que aquela ideia do filme pode ilustrar uma verdade mais profunda para você e, por outro lado, não deixar que através dessas ideias que estão apresentadas de maneira correta no filme, você seja levado ao engano e a perder a senha que abre a porta da nova percepção para você. Porque se você conseguir de alguma maneira entender o processo passo a passo, pode acontecer que se algum elemento ali estiver errado, você simplesmente perde o acesso para esse avanço. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que é o filme que vai fazer isso, mas eu tenho que afirmar sim que o filme é muito bom e que a Kabbalah, quando colocada diante do filme, pode ser, de alguma maneira, simplificada para que você possa entender os conceitos chaves da Kabbalah através dessa trilogia. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nessa primeira aula, a gente vai tratar do elemento inicial sobre o qual toda a estrutura do filme é desenvolvida. No filme da Matrix, o que a gente vai percebendo logo no início é que a realidade que é percebida por nós é uma grande ilusão, como se fosse um sistema onírico. É como se cada um de nós estivéssemos sonhando e tudo aquilo que a gente percebe é falso. Aquilo que é verdadeiro está completamente distante da nossa percepção. Nós percebemos coisas, objetos, situações, cenários, pessoas, eventos, etc, etc, mas tudo isso é uma grande ilusão que foi criada por um software que foi desenvolvido por uma máquina depois de uma guerra que aconteceu lá no futuro da humanidade, onde o homem e a máquina, onde a inteligência artificial entrou em conflito com a humanidade e passou, por algum motivo, você deve ter visto isso no filme, a dominar a humanidade. Quando essas máquinas ou quando a inteligência artificial começa a dominar a humanidade, ela descobriu que através da corrente elétrica dos corpos humanos era possível criar uma fonte de alimentação para ela, uma vez que durante a guerra os seres humanos haviam causado uma espécie de efeito climático para bloquear a luz do sol, porque se sabia durante a guerra que a maioria da energia que as máquinas consumiam para existir e para combater os seres humanos tinha sua fonte no Sol. Dessa forma, os seres humanos criaram uma espécie de evento climático que bloqueou a luz do Sol. Você viu isso no filme, certo? E a partir daí, quando as máquinas venceram a guerra, elas começaram a reproduzir os seres humanos como se fosse uma espécie de agricultura. Os seres humanos começaram a ser plantados, eles começaram a ser cultivados para que eles servissem como bateria para essas máquinas. E esses seres humanos, eles viviam sonhando com uma realidade que não existe, porque se eles não sonhassem, eles morrem, e no momento que eles morrem, essa bateria para de funcionar e para de alimentar o sistema. A Kabbalah vai dizer alguma coisa muito parecida com isso. Você pode pegar isso como exemplo. É óbvio que não é exatamente a mesma coisa, mas pense que de alguma forma a Kabbalah vai fazer aqui, eu quero trazer aqui para vocês pelo menos duas afirmações importantes, iniciais para quem vai estudar Kabbalah, e que a gente pode fazer um paralelo com esse exemplo do filme. A primeira afirmação dessa é que a realidade que você percebe não é a verdadeira. Você está sim numa espécie de sonho. E a segunda afirmação é que você, semelhante aos seres humanos que funcionavam como baterias, também é prisioneiro de um sistema muito maior e você simplesmente não se dá conta disso. Dentro dessas duas afirmações, de que a gente é prisioneiro por um lado e que não percebe a realidade por outro, existe um ponto que conecta as duas e que faz com que ambas conectadas formem um todo único. Qual é esse ponto? O ponto é que, na medida em que o ser humano está aprisionado e servindo como bateria para as máquinas de Matrix, ele vive numa espécie de sonho que cria uma ilusão de vida real para ele e através dessa ilusão da vida real, o ser humano continua existindo e dessa forma a bateria continua fornecendo energia para a máquina. Se em algum momento o ser humano percebe que aquilo ali não é real, ele morre. E quando ele morre, o fornecimento de energia para a máquina é cortado. Então, o que a máquina fez? O que o software da Matrix fez? Ele desenvolveu, através do sistema,
algo que pudesse introjetar na mente de cada ser humano um sonho de que ele vivia a sua vida normalmente, cada um era um personagem, alguns eram médicos, outros engenheiros, outros advogados, outros funcionários públicos, etc, etc, e reproduziu na mente de cada uma daquelas baterias ou daqueles seres humanos que servem como bateria, todo o movimento, todo o cenário da sociedade atual. Dessa forma, enganados por esse software, os seres humanos continuam acreditando que estão vivendo no mundo real e sobrevivem durante o seu período natural de vida, fornecendo energia para a máquina. A Kabbalah também vai dizer que isso pode acontecer conosco, não exatamente dessa forma, não existe nenhuma máquina nos controlando, mas existe sim um sistema que, semelhante a essa passagem do filme Matrix, cria uma espécie de ilusão para nós, seres humanos, e nos mantém presos como escravos desse sistema. E qual é a proposta final da Kabbalah? A proposta final da Kabbalah é a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo. A proposta final da Kabbalah é que eu e você, através do estudo da sabedoria, consigamos de alguma maneira entrar em contato com todo esse processo que está acontecendo conosco de forma absolutamente inconsciente e que nós consigamos romper os limites desta matrix que foi criada e através desse rompimento a gente consiga acessar a verdadeira realidade e, desta forma, entrar em contato com o Criador. A pergunta que talvez você esteja fazendo agora é: mas por que é que eu vou acreditar, ou como eu posso ter certeza de que eu vivo num mundo que não é real? E quem é que diz para mim que aquilo que eu vou descobrir, se algum dia eu romper com essa ilusão, quem é que garante para mim que aquilo que eu vou descobrir é melhor e o que é que tem lá do outro lado? Mais uma pergunta que pode surgir é: eu não consigo acreditar que eu sou escravo, porque afinal de contas, tudo que eu faço depende da minha consciência e do meu livre-arbítrio. Sou eu que decido se eu levanto ou não levanto da cama, sou eu que decido se eu me mantenho no meu atual trabalho ou se eu mudo de ramo, se eu vou tentar fazer alguma coisa, sou eu que escolhi a pessoa com quem eu me casei, sou eu que decidi qual é a língua estrangeira que eu escolhi estudar e etc. Pois é, meu caro, o fato é que isso não é absolutamente verdade. É muito difícil de entender e é exatamente porque você faz parte dessa matrix, porque você não está consciente do sistema que te envolve, que cria toda essa ilusão, que você acredita verdadeiramente que você tem livre-arbítrio e que todas essas escolhas foram feitas por você. Entenda, pensa comigo o seguinte, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Imagine um peixe no oceano. Se o peixe do oceano tivesse um raciocínio mais ou menos parecido com o nosso, provavelmente nenhum peixe do oceano se preocuparia com a água, porque a água é algo tão onipresente, tão universal para um peixe, que em momento nenhum ele imagina alguma coisa fora do ambiente aquático. Então, por ser tão onipresente, é como se a água fosse invisível. O peixe jamais considera o que é água e o que é fora da água. Se você está mergulhado na Matrix, assim como o peixe, você não consegue perceber essa Matrix. Se você está preso dentro de um sistema que foi gerado, um sistema que foi criado para que você vivesse dentro dele, esse sistema é tão universal para você que você simplesmente não se dá conta dele porque não existe nenhuma outra referência fora desse sistema na tua mente. Uma vez que não existe nenhuma outra referência desse sistema na sua mente, ou fora desse sistema na sua mente, simplesmente isso nem passa pela sua cabeça, não passa na sua imaginação. Muitas vezes eu faço uma brincadeira com o pessoal que está estudando Kabbalah conosco, que é o seguinte, eu falei, olha, para vocês entenderem o que eu estou falando, imagine o seguinte, imagine um show de mágica, imagine que eu sou o mágico e eu estou aqui com uma mesinha e uma cartola. E agora eu vou fazer o grande truque, eu enfio a minha mão direita numa cartola e eu puxo alguma coisa ali de dentro. O que é que você acha que eu tirei da cartola? Normalmente, as pessoas vão dizer que eu tirei um coelho, um pombo ou um ramalhete de flores. Jamais, ninguém, nenhuma das vezes que eu fiz essa brincadeira, e eu já fiz ela muitas vezes, disse para mim que quando eu enfiei a mão na cartola, eu retirei um alce da cartola. Por quê? Porque você está tão acostumado a ver os mágicos atirarem coelhos, pombos e flores da cartola.
E é tão absurdo e bizarro a ideia de que se pode tirar um alce da cartola, porque um alce é muito maior do que a cartola, que isso nem passa pela sua cabeça. Mas agora que eu falei, você talvez esteja rindo e imaginando como seria bizarro uma cena como essa. Pois bem, você está tão acostumado a viver dentro de um sistema que foi criado para você, que não é possível que você se dê conta dele, porque ele é completamente universal, onipresente o tempo todo na sua vida. E o que é esse sistema? A Kabbalah vai chamar de desejo de receber. A gente pode tentar simplificar aqui e pensa que desejo de receber significa a busca que você tem pela satisfação das suas vontades. Não há nada que você faça na sua vida que não seja a satisfação das suas vontades e dos seus pensamentos. Você pode pensar comigo, você pode tentar investigar aí, mas o que você vai encontrar se você fizer alguma investigação minuciosa é que o tempo todo, absolutamente tudo que você fez, desde o momento que você nasceu até o presente momento em que você está aqui assistindo esse vídeo agora, tudo foi motivado pelo desejo dentro de você. Não é possível que você faça algo fora do seu desejo. Eu vou tentar explicar aqui. Se você está agora assistindo esse vídeo, é porque em algum momento isso pareceu interessante para você e você executou a ação de assistir esse vídeo. Se você está sentado, por exemplo, e eventualmente você se ajeita na cadeira, é porque a posição que você se encontra já não é mais tão confortável como fora há 5 ou 10 minutos atrás. Se você coça o olho, como eu cocei agora, é porque existe uma sensação de que o olho está coçando e isso incomoda, e você não quer ficar incomodado. Então, o tempo todo, em coisas pequenas ou em coisas grandes, se você resolveu fazer uma pós-graduação, e se você se programou para fazer essa pós-graduação, é porque em algum momento você percebeu como é que isso podia te trazer algum tipo de vantagem. Então todas as suas ações, das pequenas às maiores realizações da sua vida, todas elas são motivadas pelo seu desejo. Aí alguns dizem assim: ah, mas há situações onde eu faço algo para ajudar alguém. Há situações onde eu faço alguma ação de caridade para ajudar o meu próximo. E quando eu faço alguma coisa assim, quem é beneficiado é um terceiro, não sou eu. Pois é. Pensa aqui comigo que também não é bem assim. A pergunta é, por que é que você faz alguma ação para ajudar ou para beneficiar alguém que não seja você? Se você imaginar, se você investigar dentro de você, por mais que você tenha uma conclusão breve e imediata de que o beneficiário da sua ação é um terceiro, o fato é que quando você toma a decisão de ajudar alguém, essa decisão é tomada internamente dentro de você com base em situações ou em desejos que aparecem dentro de você. Quando a gente olha duas pessoas, uma que é muito cruel e egoísta, e outra que é uma pessoa muito benevolente e altruísta, a gente consegue classificar a segunda como uma pessoa mais sublime e elevada do que a primeira. Mas o fato é que, se essas duas pessoas agem de forma completamente diferente em relação ao próximo, é porque elas fazem isso, ambas, tanto aquela que não ajuda ninguém, quanto a outra que ajuda todo mundo, ambas fazem isso porque assim o desejam. E dessa forma, apesar de externamente elas parecerem opostas, internamente elas são idênticas. Internamente, ambas são iguais e igualmente escravas do seu sistema interno de desejos. Dessa forma, você começa a entender qual é o paralelo que a gente faz entre Kabbalah e Matrix e por que é que a gente vive num mundo de ilusão sem perceber que a gente é escravo de cada um dos nossos desejos e a gente não consegue se livrar desta escravidão. A explicação e o desenvolvimento desse tema a gente vai ver nas próximas aulas.